Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Hoje é um feriado que eu creio que não seja nem nacional, criado nas instâncias políticas do estado do Rio de Janeiro. Hoje se fala em Dia Nacional da Consciência Negra. Se de um lado este feriado, como todos os feriados, indicam um ponto relevante no tempo esse que nós o temos através do calendário, e portanto holiday é o momento em que, de uma forma ou de outra, encontramos as condições, pela interrupção do trabalho do cotidiano, para nos debruçarmos, para meditarmos e debatermos e entendermos os valores que sustentam os apelos desse dia. Primeiramente, para nós católicos, o Dia da Consciência Negra só tem sentido, e o tem, graças ao próprio cristianismo. O povo de Deus, salvo por Cristo, vestido de branco, é formado por todas as tribos, etnias, povos. Finalmente, Deus congrega definitivamente a todos, línguas e nações. Esse é o desenho do envio da parte do Pai e do Filho para a Igreja Apostólica do Espírito Santo. O cenário de Pentecostes é o cenário da presença, todos os judeus dispersos na diáspora do mundo antigo, cretenses, árabes, romanos, turcos e tantos outros lugares do mundo que constituem então o que os gregos chamavam oikomene, reunião dos povos. E mais interessante ainda, que não estão só aglomerados, mas separados por uma língua. Nada agora é mais claro para todos simultaneamente do que a comunicação de Deus. O homem, graças ao Cristo, volta, seja ele quem for, onde estiver e quando for, volta a entender-se com Deus, volta a conviver com Deus, volta a saborear o paraíso. E tudo isso porque uma batalha foi vencida, palavra-chave deste ano litúrgico, um programa de batalhas foi vencido. Um campeonato espiritual conclui-se entregando prêmios aos vitoriosos, aos que perseveraram, aos que exploraram a graça de Deus. Assim também, todas as manchas, todos os impropérios, todos os abusos contra a dignidade humana são objeto do nosso conhecimento preciso, da nossa indignação e de ações sociais, da própria sociedade civil ou organizadas pelo Estado. A única coisa triste, e eu não celebro esse dia sob esse ponto de vista, é exatamente essa maléfica e malfadada ideologia marxista, que não passa de uma reprodução genética a sua eterna e pobre dialética de conflitos. Os conflitos de classes, que eram o argumento gestado por Marx no século XIX, hoje ocupam outros fatores, como, por exemplo, as etnias, brancos, negros, asiáticos, que lutam entre si, sendo que na história, essa história contada por esta ideologia, homens brancos, homens e mulheres brancos, escravizaram, maltrataram, humilharam e mataram milhões de homens e mulheres negros. No entanto,
Se não entrarmos nessa dinâmica, que vai mutando sempre dentro do mesmo eixo. Querem outro exemplo? Homem versus mulher, héteros versus homo, magros versus gordos. Mas o modelo e a matriz é sempre a mesma, versus. E nós sabemos que não há futuro onde houver somente versus. Bem, nesse dia ouvimos, como primeira leitura, o profeta Daniel, famoso capítulo 12, 1 a 3. Naquele tempo, surgirá Daniel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não haverá ocorrido até então, desde que existem as nações. Mas nesse tempo, virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos quais dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Essa figura tão amada por todos os povos, São Miguel. Porque a presença de São Miguel adverte-nos uma realidade positiva e uma negativa. Se São Miguel está por perto, alguém quer nos atingir, destruir, molestar. Há um combate, porque ele é um guerreiro e a sua batalha é sempre contra o demônio e o mal que ele procura espalhar e com o qual destrói a alegria da vida, esta vida que passa. Miguel também positivamente é sinal de proteção, de confiança. Assim como um carro de polícia com as suas luzes acesas numa esquina, lembram, cuidado, este lugar é perigoso, senão a polícia não estaria ali. Por outro lado, também diz, bem, estamos aqui com vocês, homens e mulheres de bem. Ora, esse tempo de angústia é o sinal de uma ruptura definitiva, porque nós estamos falando de um eterno combate, isso não é cristianismo, estamos falando da última ruptura, aquilo que Jesus, com os seus discursos a Deus, revelou, seu retorno, sua parousia, o fim dos tempos, a vida futura, quem acorda para a alegria eterna, quem será despertado para a vergonha eterna. O justo nessa vida, quase sempre ultrapassado pela velocidade dos enganos, quase sempre aparentemente superado pelo mal, sabe no fundo do seu coração qual fundamento que esses dias ruins passarão e que os dias bons, aqueles de quem vive na justiça, mesmo aqui, tem muito mais peso do que os dias ruins. Aliás, são os dias bons que temperam os dias ruins. É admirável o poeta carioca, mas ele está errado. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Bem, ele está falando da epiderme, da paixão por uma mulher, pelo dinheiro que passa, pela juventude física que passa, às vezes desaba. Não, o fundamento da nossa alegria é palavras e gestos de Cristo que não passarão até que seja implementado definitivamente o reino de Deus.